Olá, eu sou a Valéria Morim, cientista comportamental e psicanalista com foco no comportamento financeiro. E você está no canal No Azul para Sempre. Seja muito bem-vindo a esse canal que cura o seu dinheiro e que vai ensinar tudo que você precisa saber para equilibrar o seu emocional para que você possa prosperar e ter paz financeira. Você está no episódio Será que eu tenho compulsão por gastar dinheiro? Já clica aqui no curtir para esse vídeo que hoje a gente vai compartilhar com você aqui nesse bate-papo um conteúdo bem bacana para você, que se você tiver compulsão, você vai se identificar e vai saber exatamente o que fazer para melhorar esse comportamento e parar de uma vez por todas com esse ciclo da escassez, de ficar perdendo dinheiro por entre os dedos, de ficar gastando o seu dinheiro com bobeira, para na hora que você precisa, você não tem o seu dinheiro. Isso é muito importante, né, Fê? Hoje, inclusive, até compartilhei nos meus stories que aconteceu uma coisa essa noite, né? Essa noite foi uma noite muito difícil. Eu e minha cachorra passamos a noite quase em claro. Minha cachorra passou muito mal essa noite. E aí eu compartilhei nos stories hoje o quê? Nessas horas a gente pensa assim, né? E agora? Se tiver que ir pro veterinário no meio da madrugada, quanto isso vai custar? Sem dúvida. Não tem como negar que isso passa pela cabeça da gente, né? Claro. Num momento de situação de emergência, né? Tem até aquele termo, eu postei isso nos stories também, que inclusive se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, @noazul pra sempre, lá no Instagram. E lá eu postei nos stories, assim, sobre a reserva de emergência, né? Tem esse tema da reserva de emergência, né? Se a gente não tem isso nessa hora, bate o desespero, porque a gente quer ofertar o melhor para quem a gente ama, né? Seja um ente querido, para nós mesmos, para nossa casa, para um pet, né? O nosso cachorrinho, a nossa cachorrinha, né? Eu tenho gatinhos também, então a bichinha passou muito mal essa madrugada e vem na cabeça, né? Obviamente que não só, óbvio, né? A preocupação com ela, né? Pelo amor de Deus, nós passamos a noite em claro cuidando dela ali. Mas aquilo que eu tô falando, a gente, numa situação que bate na nossa porta e a gente não tá esperando, a gente pensa, e agora? Será que o dinheiro vai dar? Quanto isso vai custar? E de repente uma situação emergencial de animalzinho e ainda de madrugada, isso dá uma bala, né? Geralmente, eu já passei por isso dá uma bala. Então, assim, se a pessoa tá vivendo algum momento ainda de compulsão financeira, tá sempre gastando tudo que ganha, nunca tem nada guardado, nem tem essa tal dessa reserva de emergência, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E na hora que bate o problema, a pessoa ela não vai ter como ser suprida numa situação dessa. Ela vai ter que recorrer ao cartão de crédito, ela vai ter que recorrer ao empréstimo no banco, ela vai ter que recorrer a algum conhecido, porque ela nunca tem. E ela nunca tem porque ela está sempre gastando. E esse estar sempre gastando, ele já é um nível de compulsão. Independente do grau de compulsão que a pessoa possui, ele já é um grau, né? Então, você começa assim: eu nunca tenho nada guardado. A gente já começa a pensar num grau de compulsão, porque a pessoa ela gasta com besteira. Ela não tem a mínima organização para... mas eu nunca ninguém me ensinou. Tudo bem, mas ainda assim a gente já está começando a falar de um grau de compulsão. Mas existem outros níveis e os níveis mais graves, que são os níveis que a gente já começa a falar de uma patologia para prestar atenção na parte psicológica e comportamental, né? Que é o caso, por exemplo, das pessoas que compram muito de tudo. Chega, vai no mercado e precisa comprar 50 potes de tubos de pasta de dente. Ninguém precisa disso, né? A gente pode ter 2 ou 3 ali, porque estava num preço melhor comprar 3 ali na hora, né? Mas ninguém precisa comprar 50 e ficar estocando em casa como se fosse guerra, o mundo fosse acabar, né? Isso é um exemplo de centenas de outras coisas que a gente vê que acontecem com muitas pessoas, com outros casos, né, de situações que compram coisas que não precisa, né? Acho que nós falamos isso num episódio anterior, né, da pessoa que comprava e tinha a etiqueta da roupa ainda no guarda-roupa, né? Então, para a pessoa, assim, se identificar com a compulsão, começa a pensar sobre: nunca consigo guardar nada. Começa a pensar aqui. O segundo passo, começa a pensar sobre: toda vez que eu saio, vou no mercado, vou num shopping, vou passear com as amigas, vou numa rua que tem lojas, vou num lugar, a pessoa não consegue não comprar nada. Ela precisa voltar para casa com alguma coisa, né?
Eu fiz um post esses dias lá no Instagram que ele falava essa história, que eu tava passeando a pé, assim, com uma amiga minha lá na Oscar Freire. Oscar Freire é uma rua famosa em São Paulo, né? Pra quem mora em São Paulo, conhece ela. Quem não mora, talvez por gostar de moda, alguma coisa assim, porque lá tem muitas lojas famosas da área da moda e tudo. Eu gosto de lá pelos cafés, sorveteria, passear a pé, aquela... rua bonita, né? Não exatamente porque gosto das marcas que tem ali, não necessariamente. Gosto de passear a pé ali, uma região gostosa com a cachorra e tudo, é gostoso. Só que é uma região cara, é uma região de alto nível de São Paulo, se for para fazer compras, né? E eu tava com uma amiga ali passeando a pé, tomando sorvete, tomando café, batendo papo e tal, e a gente entrou em algumas lojas. E uma das lojas que a gente entrou, ela falou para mim: eu tô reparando, você mal olha as coisas, assim, você é contida, né? Você é controlada. Ela usou esse termo. E eu falei para ela, assim, quando a gente cria responsabilidade por pagar as nossas próprias contas. A gente aprende que se a gente continuar com comportamentos, muitas vezes que a gente, se não for colocar como compulsão, a gente vai colocar como imaturidade e impulsividade, né? É um comportamento quase infantil, né? Porque a criança, ela não sabe quanto custa, ela não sabe contar, ela não sabe o que significa isso, ela não sabe fazer isso. Então, quem não faz dinheiro, quem não trabalha, é a criança. E o adulto, se ele ainda tá com esse comportamento, a gente pode falar que é um comportamento infantil e imaturo. É que é uma palavra meio dura dizer isso, mas essa é a verdade, né? É um comportamento da criança. Criança não faz dinheiro, criança não trabalha, criança não namora, criança não casa. Adulto, sim. Independente da pessoa ter ou não dinheiro para gastar, demonstra um desequilíbrio emocional. A pessoa comprar um monte de coisa, algum vazio dela tá lá dentro, gritando, e ela tá querendo preencher com isso. É um vazio. Porque essa minha amiga, ela tem dinheiro, mas se você visse o quarto, parecia uma loja. Ela nem sabia o que ela tinha ali dentro. Só porque estava escrito promoção. É isso. Falou que às vezes nem tava em promoção. Imagina a Black Friday. Mas ela tem dinheiro, ela pode. Mas tá demonstrando que algo lá dentro não tá legal. Não tá nada legal. Não tá nada. Falta de um equilíbrio. Sim, é um equilíbrio, é um desequilíbrio, sim. Tem um vazio. A outra comprar 9 banheiras, tem dinheiro a rodo, mas o que com 9 banheiras? Ninguém precisa de 9 banheiras. Pra um bebê? Então, você fala, gente. E essa tem mais dinheiro ainda. Mas você fala, gente, tem algum problema aí? Tem sim. Tem sim. Esse comportamento de imaturidade, de infantilidade, esse comportamento, ele traz, geralmente, junto de mãos dadas, a ansiedade e a impulsividade. Né? Exatamente porque não sabe lidar com isso aqui, porque isso aqui é do adulto. Bem-vindo à vida adulta, né? Onde a gente começa a trabalhar, estudar, fazer dinheiro e aprender a lidar com o dinheiro e aprender a lidar com responsabilidades de contas, né? Então, a partir daí, traz esse comportamento, esse viés precisa ser observado de uma forma muito cautelosa. Né? Aí a gente vai para um nível mais profundo que a pessoa começa a ter mais compulsão. Não é só já mais uma impulsividade ou imaturidade que ela gasta e tal. Ela começa a ter compulsão. Então a gente começa a ver então esse segundo nível, que é a pessoa que sai, compra e não consegue se conter. Ela não tem esse comportamento de contida ou de controle. Ela não precisa do objeto ou daquela coisa. Ela precisa comprar. Ela precisa possuir. Ela precisa ter, né? Esse ato traz segurança para ela de alguma forma. É como se fosse uma consequência de um sentimento, de um pensamento recorrente. Então, o ato compulsivo, ele traz calma para o pensamento compulsivo. Né? E esse pensamento compulsivo, geralmente, ele é de um vazio interno muito grande. Muito grande. Tá faltando coisas dentro da pessoa. E isso, sim, vem da família. Porém, a gente não vai entrar nesse âmbito tão profundo aqui. Vamos falar aqui de coisas que a pessoa... já agora, estando de casa assistindo a gente, ela consiga entender como que ela pode mudar de uma forma mais rápida, né, esse tipo de comportamento, porque quem tá tendo isso tá sofrendo, na verdade, né, porque chega uma hora a pessoa dá desespero,
né? Vamos falar, quem tem bastante dinheiro tá fazendo isso e não tá tendo tanta diferença. Quem não tem? Sim. E quem não tem? Chega no final do mês, falta, tá sempre no cheque especial, entra no vermelho, aí o carro quebra, não consegue ter dinheiro para consertar o carro, a cachorra passa mal, não tem dinheiro para levar o cachorro no veterinário. Sim. Então, esse grau de comportamento, ele é muito preocupante. A pessoa precisa realmente tratar essas emoções internas que ela possui, cuidar, olhar para isso com autocompaixão, olhar para isso com acolhimento, começar a preencher com auto-amor, começar a preencher com coisas que fazem bem, que alimentam a alma, né? Então, uma coisa que faz muito bem para alimentar a alma da mulher é a fé. Isso é uma grandiosidade, porque a mulher, ela tem vamos dizer, uma sofisticação espiritual. A mulher, ela tem uma sofisticação da sensibilidade. Isso é muito inerente à mulher, né? E quando a mulher, ela trabalha a fé dela, isso refina de uma forma muito profunda. E a sensação que eu tenho é que a mulher, ela já tem uma conexão, assim, né? A maioria das mulheres que eu conheço tem. É difícil você conhecer uma mulher, por exemplo, que não acredita em Deus. É muito raro, né? Então, a mulher, a sensação que eu tenho é que ela já vem com essa espiritualidade já mais desenvolvida, mas às vezes por dores, por situações difíceis, pela vida em si, ela um pouco perde, ela briga um pouco com Deus, a vida tá difícil e tal, mas isso ainda vive nela. E quando ela acende isso de novo, ela preenche alguns lugares aqui, né? E aí a gente pode falar no outro âmbito, ela começa a passar por dores emocionais na vida, né? Tem relacionamento difícil familiar, aí tem um relacionamento difícil afetivo. Aí esses dias eu conversei com uma seguidora nossa lá no Instagram e ela acabou de ser abandonada, esse foi o termo que ela usou, acabei de ser abandonada pelo pai da minha filha, me largou e me abandonou com uma criança de 9 meses e perdi o emprego ao mesmo tempo e ainda me largou com dívida, né? E aí ela ainda estava pedindo ali, vamos dizer, dicas, conselhos, auxílio, acolhimento, né? O que eu faço nessa hora, né? Realmente é uma situação difícil e desesperadora. Sim, é. Só que acontece que na hora que a mulher entra no desespero, nessa hora ela começa a conectar com essas dores que já estão ali. Nessa hora o perigo dela entrar na compulsão do gasto é gigante para ela poder preencher, né? Outras mulheres, elas também acabam preenchendo com comida. Esse mesmo vazio, ela preenche com comida. É o mesmo comportamento. E o que acontece? O preencher com comida, ele na verdade, ele também é um preencher com gasto. Porque para você ter essa comida, você precisou pagar. Então, toda compulsão alimentar, ela também está vindo de uma compulsão por gastos. E tudo isso está alimentando esse mesmo vazio, esse mesmo lugar que mora aqui, né? Que é um vazio emocional, né? Por sentimento de rejeição, de abandono, de desamor, de vida difícil, de ter brigado com Deus, de ter perdido a fé. Então, um dos pontos que a mulher não pode perder é esse acreditar, é essa fé. Isso alimenta muito a alma da mulher, mas de forma grandiosa, né? Isso faz com que ela obtenha e acorde com mais forças para ela batalhar e lutar, para ela conseguir continuar e tendo clareza de ideias, criatividade para ela sair daquela situação, porque isso também é necessário, né? Teve um post que eu fiz lá no Instagram também, que eu postei, se eu tivesse hoje com dificuldade financeira, em dívida e precisando fazer mais dinheiro, o que eu faria? E aí eu postei todo um passo a passo lá, né? Se você não segue a gente ainda, vai lá no Instagram para você dar uma olhada nesse post. Esse post ficou bem bacana e ele fala exatamente esse passo, e um deles é a fé. É sair desse ponto de desespero, porque esse ponto de desespero, ele aciona os nossos mecanismos cerebrais para poder preencher de alguma forma. Vai preencher com compra, vai preencher com comida. E tudo isso vai sair dinheiro. E vai sair dinheiro por entre os dedos. E se tiver uma situação de emergência, não vai ter. Não vai ter. Né? Então, especificamente sobre o caixa de emergência, a reserva de emergência, né? Eu não curto muito esse termo, né? Eu não gosto de usar esse termo emergência. Hoje nos stories eu postei isso. O que acontece? Se você for viajar, você leva uma caixinha de remédio? Um básico. Um básico. Sim. Porque vai que acontece alguma coisa, aí eu tenho uma caixinha de remédio. Sim. Geralmente também até porque você é mãe, né? Sim. Mãe... Começou sendo mãe. Eu fiz olha, gente, eu fiz uma pergunta para uma moça que é mãe.
muda um pouco, né? Porque a mãe, ela Antes de ser mãe, eu não levava. Não levava, pronto, não levava, né? A mãe baixa o aplicativo. Mãe tem 2 aplicativos, a preocupação eterna e a culpa eterna. Passei a levar a caixa de remédio e a caixinha de comida. Agora não levo. Agora eu não levava mais. A caixinha de comida já me salvou aqui no podcast, já cheguei aqui sem almoço. A caixinha de comida me salvou aqui. Então, esse pensamento de vamos levar a caixinha de remédio porque vai que, né? Tem um termo no inglês que eu curto usar assim como uma brincadeira, que é o just in case, né? Vai que fica doente, a caixinha de remédio tá ali. Só que acontece que o nosso cérebro, ele é uma grande antena criadora, né? E a gente precisa aprender a usá-lo cada vez mais sobre isso, porque o nosso cérebro, ele tem essa antena de co-criar a realidade, e isso já está comprovado cientificamente. Não estou falando aqui de misticismo, estou falando aqui de ciência, né? Onde a gente tem a plena capacidade de criar algumas coisas que a gente deseja na nossa vida. Ah, Val, você está falando da lei do segredo? Não só isso, né? Não estamos rotulando sobre o que é isso, estamos falando mais sobre mecanismo cerebral, né? E aquilo que a gente pensa, ele pode criar a nossa realidade. Então, o que acontece? A partir do momento em que criou-se a caixinha de remédio e a possibilidade de adoecer, será que isso não faz também com que a gente crie uma realidade, né? Isso me fez lembrar um colega que certa vez me bateu num papo aleatório, ele me perguntou, por que você não faz um Krav Maga, não anda armada? Eu falei, Deus que me livre andar armada. Fazer um Krav Maga. Eu acho interessante as artes marciais e tudo, mas eu prefiro a dança, eu prefiro o canto, eu prefiro ensinar, palestrar, são hobbies que combinam um pouco mais comigo, né? Não que não tenho, pelo contrário, eu admiro muito as artes marciais, tenho amigas, pacientes, clientes, amigos, todo mundo das artes marciais, mas não é a minha vibe, não é a minha praia, né? E lembrando da conversa, a conversa ela foi por esse viés, né? Que é, se a gente cria a nossa realidade e se, just in case, se eu levar a caixinha de remédios, pode ser que eu adoeça porque eu fiquei pensando, e se eu tiver armada? E se eu começar a fazer uma arte marcial de autodefesa, será que pode ser que eu crie uma realidade para usar esse recurso? Eu prefiro não ter, eu prefiro não pensar nisso, né? E seguir com a minha fé e seguir, obviamente, com os pés na realidade, trazendo segurança para minha própria vida e para minha família. É isso que eu prefiro seguir. Essa é a minha filosofia, né? Então, se a gente for pensar, reserva de emergência. Esse nome te diz alguma coisa? Emergência. Será que pode ser que a gente crie uma realidade de ficar toda vez gerando uma bendita de uma emergência? A geladeira que quebra, a hora que a gente consegue terminar de pagar a geladeira, o filho que adoece, a hora que a gente consegue terminar de pagar o médico do filho, o pneu que fura. Eu prefiro o termo caixa de oportunidade. Um caixa de oportunidade, uma reserva extraordinária, né? Então, no episódio anterior eu contei do casamento, né? Lá do meu primo em Belo Horizonte. Eu não sabia do casamento, não estava dentro do meu planejamento do ano passado. Chegou um convite maravilhoso para uma festa que requereu passagem para Belo Horizonte, o ônibus até o aeroporto, deslocamento, um vestido novo, não sei o que, uma maquiagem, não sei o que lá, um presente para o casal. Requereu um investimento para eu estar nessa festa completamente extra orçamento. Isso veio do caixa extraordinário. Não é uma reserva de emergência, nem sempre é uma emergência, né? Mas é importante a gente ter essa reserva extra para além do nosso orçamento mensal e anual, é importante a gente ter essa reserva. E a pessoa que está sofrendo por compulsão, ela simplesmente não consegue ter essa reserva. Ela simplesmente não tem essa reserva. Ela acha que nunca vai acontecer um problema, né? Ela leva uma vida um pouco mais empurrando com a barriga, né? E vai. E o pensamento mais ou menos é: a hora que acontecer, eu resolvo. Sim. Eu vou pagar, depois eu vejo. Eu vou fazer, depois eu penso. Sim, vai né? fazendo. E vai fazendo e vai levando assim. E tem algumas pessoas que levam a vida assim e que vão dizer pra mim, mas assim dá certo. Só que nesse assim dá certo é porque até agora não surgiu uma emergência tão grave. Então, vou dar um exemplo.
Os meus pais, até pouco tempo atrás, pouco tempo que eu falo alguns anos, né? Eu tô numa vida de 40 e poucos anos, pouco tempo atrás, alguns anos. Eles não tinham plano de saúde. Eles tinham uma reserva para a ordem da saúde, né? Então, se você separar aquele valor todo mês, que seria para pagar um plano, você guardar ou investir em um lugar, você tem uma reserva para a saúde. É a mesma coisa o carro. Você não tem o seguro do carro, então você tenha uma reserva para o carro. Sim. E, até então, essa forma do planejamento financeiro dos meus pais funcionou. Até que surgiu uma cirurgia da minha mãe do fêmur. E não preciso nem falar que isso ficou uma conta milionária, né? Não, a reserva não supriu. A reserva supriu, só que tipo, quase levou tudo, né? A reserva da saúde. E aí, na sequência, 6 meses depois, a minha mãe surgiu com uma pedra na vesícula. Ela voltou pro hospital e teve que fazer mais uma cirurgia no particular. Pelo amor de Deus, isso... Que já não tinha mais a reserva. Levou o dinheiro embora e fez a tomada de decisão de começar a ter um plano de saúde, porque o fundo da saúde pode ser que ele não supra uma situação calamitosa nesse grau, né? Então, a reserva, ela precisa também ser pensada nesse caminho. E para tudo isso, a pessoa que está sofrendo de compulsão por gastos, ou alimentar também, né? Quase falei alimentar, mas tá indo no mesmo caminho, na verdade, né? Porque, de novo, o alimentar, ele requer, né? Porque pra gente pagar comida, a gente precisa suprir com dinheiro. Então, isso, o nível de compulsão da pessoa, ela precisa olhar com essa autocompaixão, né? Então, a gente falou sobre a fé e a gente fala também sobre o equilíbrio emocional. É preciso buscar auxílio para o equilíbrio emocional, né? Dentro do método No Azul para Sempre, a gente já ajudou uma pessoa nesse âmbito. Essa pessoa, ela tinha uma compulsão muito grande por compras, né? Já citei essa pessoa aqui. Ela tinha muita coisa no guarda-roupa, coisas com etiquetas e coisas que talvez ela nunca iria usar na vida. Simplesmente foi comprando. E aquilo era para suprir um vazio emocional que ela possuía, dores emocionais de rejeição seríssimas, profundas, de abandono seríssimas, profundas, né? Que suprir e não supre, né? Na verdade, se a gente for fazer a escala da felicidade cerebral, né, uma compra ou uma comida, né, ou tomar uma coisinha que a gente gosta, tal, é 7% de felicidade e aquilo dura alguns minutos, né? Os hormônios da felicidade daquilo dura só alguns minutos, né? No momento seguinte, aquilo já se esvaiu e pior, ainda pode gerar culpa. A hora que a pessoa olha para aquilo e fala, o que eu fiz? Ou a hora que ela olha para a conta bancária, se é que ela tá tendo coragem de abrir a conta bancária dela, porque tem gente que nem isso tem coragem, a hora que ela olha para aquilo, ela fala, o que eu fiz da minha vida? Né? Ou mulheres que estão num relacionamento e às vezes está gerando um grave problema esse comportamento, né? Porque começa a ter conflito, o marido começa a brigar, começa a ter um problema sério, né? Não consigo controlar essa mulher não para de gastar, eles começam a brigar, né? E as coisas começam a faltar, dependendo do nível financeiro que a pessoa tem, principalmente se a pessoa não tem um nível financeiro exatamente sobrando para fazer isso, né? Mesmo que tivesse sobrando, não é saudável fazer isso. Esse não é o equilíbrio emocional, esse não é o equilíbrio financeiro, isso não é saúde financeira e não é saúde emocional, né? E é óbvio que se tá sem saúde financeira e tá sem saúde emocional, para ter uma doença física, é o próximo passo. É o próximo passo, porque nós somos seres completos, né? O nosso mental, o nosso emocional, do nosso espiritual, não é separado do nosso físico. É tudo junto, nós somos um ser único. É tudo junto. Então, para a pessoa adquirir uma doença física, vai ser um passo. Então, isso aqui também são demonstrações de que algo ali no futuro vai surgir. Fica atenta também, né? Isso é muito importante. Tá aí a urgência de cuidar. Então, dentro lá do nosso método No Azul para Sempre, a gente cuidou dessa pessoa, dessa paciente que chegou. E ela ficou assim... ela estava nesse grau, né, de coisas no guarda-roupa, uma infinidade de peças com etiquetas e tudo mais. E ao longo do tratamento isso foi sendo tratado, né? Todas as ansiedades, as causas básicas da compulsão. A compulsão foi saindo da frente, né? Eu gosto de trazer a analogia da fogueira, né? Então é como se a gente tivesse um fogo aceso.
alguma coisa riscou e acendeu aquela chama ali, que pode ser uma separação, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um ente querido. Isso também traz um vazio muito grande. A pessoa precisa preencher com coisas. Ela não está nem percebendo que ela está fazendo isso. Mas isso também é uma das causas, que é o luto por perda. Né, perda de ente familiar, né, por morte. Agora, na pandemia, as pessoas sofreram muito disso, né, de perdas de pessoas da família e não souberam lidar com o luto. Né, e às vezes não tem consciência de buscar ajuda profissional e a morte é algo, infelizmente, é algo natural e a pessoa vai levando a vida e não busca ajuda, não tem a consciência de buscar ajuda. E acaba entrando na compulsão. Todas essas são causas, né, que a pessoa pode aí identificar e os sintomas que ela pode identificar para que ela busque ajuda. E no método, no Azul para Sempre, a gente consegue ajudar essa pessoa que vem, né, com esse tipo de situação, porque é exatamente isso que a gente cuida dentro do nosso método. Né? Trazendo a pessoa no equilíbrio emocional para que ela tenha saúde financeira. É aí que mora a nossa chave de virada, porque a gente descobriu e entendeu durante todo esse processo de anos de cuidado, de atendimento e de montagem do nosso método no Azul para Sempre, a gente entendeu que todo o comportamento financeiro, ele vem do comportamento emocional. É causa básica. Então, a pessoa está sem grana, ela está gastando muito, ou está perdendo dinheiro por entre os dedos, isso tudo são apenas sintomas de algo que está por trás. E esse algo que está por trás, ele é emocional. Ele é emocional. O nosso dinheiro é emocional, o nosso comportamento financeiro, ele é emocional. Então, o que a pessoa precisa cuidar é do seu emocional. Então, ela já começa cuidando aqui, né, absorvendo nossos conteúdos maravilhosos aqui do nosso canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo merece o seu joinha aí, curte esse vídeo, deixa o seu comentário também, para que o YouTube entenda que você é uma pessoa que está aí assídua junto com a gente no nosso canal e ele mostre para vocês novos vídeos que a gente vai subir. Coloca aí, assina as notificações para você receber novos vídeos do nosso canal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso episódio de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.